Jornalistas, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao início do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista com subespecialidade em cardiologia intensiva, que é a área da cardiologia que cuida dos pacientes mais graves. E eu estou aqui por mais um evento para ajudar você a também dominar emergências cardiológicas para ter mais segurança no seu plantão, sem precisar fazer 5 anos de residência, como eu fiz. Então, vamos lá, vamos começar esse super evento, na verdade, o aquecimento para esse evento, tá? Estamos aqui na primeira aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Então, quem está entrando aí, olha, o Rafael já deu boa noite, boa noite. Me digam de onde vocês são, se vocês são médicos, se são estudantes de medicina, se for médico, há quanto tempo é formado, atua na emergência ou não, se for estudante, está em qual período, vão me falando aí. Já dei um feedback também se está tudo bem com o som, tá? Galerinha aqui do Insta, estou usando o lapela aqui com vocês. Galerinha do YouTube, estou usando o outro microfone, aqui tem microfone para todo lado. Me deem um feedback se está tudo certo com o som, com a imagem, a gente já vai começar. Muito que bem. Primeiramente, bem-vindos à primeira aula do aquecimento da imersão Domine Emergências Cardiológicas. Raíra, o que é a imersão Domine Emergências Cardiológicas? É um curso completo que eu vou dar de graça para vocês, tá bom? Ele vai acontecer da semana do dia 10 a 16 de outubro. Então vai lá no link na bio e já se inscreve na imersão para você não ficar de fora, beleza? Porque é uma oportunidade única, vai ser um curso online, ao vivo, e as aulas vão ficar pouquíssimo tempo no ar. Então tem que assistir ao vivo, tá bom? E agora, essas 2 semanas que estão precedendo a imersão são a semana de aquecimento. Raíra, aquecimento, o que é isso? O aquecimento é uma série de aulas que a gente vai dar aqui, que eu e minha equipe preparamos, para que você possa se preparar para a imersão. Então a gente vai preparar o terreno para a imersão, para que quando chegar o curso, a imersão Domine as Emergências Cardiológicas, você esteja preparado e possa ter um melhor aproveitamento, beleza? Então algumas dicas, caneta e papel na mão sempre nas nossas aulas, interajam, conversem aqui e ó, tá vendo esse aviãozinho? Manda essa aula para um outro colega médico. E o que a gente vai falar nessa primeira aula do aquecimento? A aula de hoje é o caminho que eu percorri para dominar as emergências cardiológicas e veja como é possível para você também chegar lá, tá bom? Tô vendo aqui o Vandro, manda um alô aqui para Manaus. Alô, Manaus! HPs 28 de agosto, alô, alô! E o boa noite pro Rafael. Vamos, galerinha, boa noite de onde vocês são. Já me apresentei, agora se apresentem também, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar aqui para vocês, então, como que eu dominei as emergências cardiológicas e como isso é possível para vocês também. E já vou dar um spoiler, sem precisar passar 5 anos de residência como eu passei, tá bom? Bom, a aula de hoje é justamente falar sobre isso, o que não é, né? Gente, não é impossível, não é só para quem fez residência em cardiologia, em emergência, cardiologia intensiva, UTI, não. É possível para todos os médicos, sim, e eu vou te mostrar como até o final dessa aula. Vitor dando boa noite aqui, boa noite, Vitor. Então vamos lá. Vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre a minha trajetória profissional, que aí vocês vão entender como que eu cheguei a dominar as emergências cardiológicas, tá bom? Vitória, sou enfermeira de Caicó e adoro suas postagens, muito obrigada. Então vamos lá, galerinha. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui, né? Tem muita gente nova por aqui, então deixa eu me apresentar, acho que nem todo mundo me conhece. Eu sou Raíra Pureza, sou do Piauí, a terrinha mais quente desse Brasil, Teresina, Piauí, tá? Rogério, boa noite, Rogério. E sou nascida e criada no Piauí, lá eu fiz a minha faculdade também. E, gente, desde a faculdade, a situação de emergências cardiológicas já me chamava muita atenção. E isso é muito interessante, que foi assim por toda a minha vida, na verdade. Desde a da faculdade, sempre eu dizia, poxa, o que eu mais gosto de atender é emergências cardiológicas. Na residência de clínica, eu não tinha certeza se ia fazer cardio, mas já era uma grande possibilidade. Na residência de cardio e de cardio intensiva, o que eu mais gosto é emergências cardiológicas, é tanto que é a minha especialidade, é o meu mestrado hoje, tá? Lute Carneiro, mais um boa noite, boa noite. Então, por que isso? Né? Você pode perguntar, Raíra, por que cardiologia? Por que emergências cardiológicas? Gente, a situação de emergência é aquela situação em que o paciente está em risco de vida. É o pior dia da vida daquela pessoa.
e você poder chegar e ajudar aquela pessoa, entrar com a intervenção que contribuiu significativamente para salvar a vida da pessoa, basicamente você salvou a vida daquela pessoa. Isso, gente, não tem preço. No dia que a pessoa estava na escuridão mesmo, no pior dia da vida dela, você foi a luz. Você pôde estar ali e com o conhecimento correto, né, na hora certa, com o conhecimento correto, você pode ser usado como instrumento de Deus para salvar aquela vida. Isso aí não tem preço, gente. Então, é encantador você realmente fazer uma mudança tão significativa e positiva na vida de alguém. É por isso que me encantou tanto emergências cardiológicas e me encanta até hoje. Claro que para isso você precisa de uma série de pré-requisitos, né? Chegar, então eu vou atender emergência cardiológica, sem ter se preparado, sem saber o passo a passo, sem ter praticado antes, né? Porque aí você corre o risco de não conseguir ajudar esse paciente. Até porque pacientes em situação de emergências cardiológicas têm alguns minutos, quiçá alguns segundos de vida. Então você precisa ter um raciocínio rápido e direcionado, você precisa saber o que fazer diante daquela situação. Não dá para pagar para ver, deixar para ver na hora o que vai acontecer, porque isso pode custar a vida do seu paciente. Então é por isso que situações em emergências cardiológicas me encantam tanto. Mas ao mesmo tempo que me encantam, desde o tempo lá da faculdade, eu percebi que a minha formação, por mais completa que fosse, eu estudei bastante. Nossa, eu estava por todos os livros, todas as referências, fui até laureada da turma e tudo. Mas eu percebi que não seria suficiente para eu dominar as emergências cardiológicas, por mais que a faculdade fosse boa e completa e tudo mais. Mas pela metodologia de ensino mesmo, né? E aí eu fui buscar fora. Então eu comecei a acompanhar meus parentes médicos, meus professores, desde o segundo ano da faculdade. Tinha nem visto clínica ainda, já estava ali. E isso foi muito importante para mim, porque ter mentores fez toda a diferença para mim, né? Naquela situação de emergência, eu via que as emergências que eu mais gostava eram emergências cardiovasculares. E aí eu fui, desde antes de me formar, eu já frequento plantões, né? Há muito tempo. Então, eu tinha uma lista para quantos procedimentos eu achava que eu tinha que fazer antes de me formar para ser uma boa médica. Claro que ser um bom médico vai muito além de fazer procedimento, mas você precisa pelo menos saber fazer o procedimento e lidar com situações de emergência. Então, eu comecei a procurar essa resposta, né? Como que eu vou dominar as emergências cardiológicas? E isso veio de um dia que eu estava num plantão. Vou até contar essa história para vocês. Eu estava ali no plantão com meu tio Pedro, cardiologista, que eu admiro demais e com certeza contribuiu para eu ter escolhido cardiologia. Mas eu digo muito que eu não escolhi cardiologia, a cardiologia me escolheu, né? Porque tudo que era cardiologia eu amava. Anatomia de cardiologia, fisiologia de cardiologia, tudo eu amava em cardiologia. Mas claro, eu aproveitei todas as outras matérias. Toda matéria que eu fazia eu queria ser. Ah, você otorrino. Ah, você ortopedista. Ah, você neuro. Toda matéria eu adorava. Mas sempre o meu coração palpitava mais forte pela cardiologia. E aí um dia eu estava acompanhando meu tio Pedro. Eu estava no terceiro período da faculdade, eu acho. Por aí. E aí ele disse, olha, eu vou fazer uns riscos cirúrgicos. Entra aqui nessa sala de observação, que ela era, no tempo, era no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Quem é Teresina vai saber. Tinha observação masculina e feminina. Eu entrei na observação masculina. Aí fui lá ver os pacientes. E aí teve um paciente, gente, que começou a passar mal. Reclamar de dor no peito, pedir ajuda. E aí vários internos foram lá, olharam e não sabiam o que fazer, né? E eu vi que esse paciente estava no monitor com a frequência de 200, com a pressão de 70 por 50. E eu fiquei ali paradinha para não atrapalhar, que eu não sabia nem interpretar aquele monitor. Terceiro período, gente, né, de medicina. Não comecei a pagar nem clínica ainda, não sabia nem o que era um eletro. E aí, um estava examinando o paciente, o outro olhando o prontuário, o outro conversando, o outro olhando o monitor e tudo. Ninguém sabia bem o que fazer. E aí chegou o plantonista, o emergencista. Ele olhou para o monitor e disse, traz o carrinho. E cardioverteu o paciente. E o paciente ficou bem. Gente, imediatamente ele deu o diagnóstico. E salvou a vida do paciente. Depois eu fui entender que o paciente estava com ataque cardíaco ventricular com critério de instabilidade. E aí eu disse, cara, eu quero ser como ele. Eu quero chegar e saber o que fazer. Então, assim, situações realmente de emergências cardiológicas eram o meu grande foco. E eu pensei, o que eu faço para ser como ele? Porque aqueles eram os internos ali do último ano de medicina da Federal, que é, né, considerada a melhor faculdade, e eles não sabiam o que fazer. Então eu pensei, será que eu vou saber o que fazer? E aí eu comecei a acompanhar
os meus parentes, o Fernandinho, que é anestesiologista, o tio Pedro, né? O Fernandinho, meu primo, o tio Pedro, que é cardiologista e tudo mais. E aí eu fui aprendendo, eu fui observando várias coisas ao longo desses anos, tanto antes de me formar quanto após me formar, né? Durante tanto a residência de clínica médica quanto cardiologia, cardiologia intensiva. O que eu fui observando? Que existem padrões de apresentação dos pacientes, que existem sinais que são os que você precisa reconhecer, que você tem que separar o trigo do joio mesmo. Você tem que separar o detalhe importante do detalhe que não é importante. Você tem alguns minutos, às vezes segundos, para fazer a pergunta certa. Você tem que saber qual é a pergunta certa a ser feita. Então eu fui aprendendo esses padrões, aprendendo a pergunta certa a ser feita. Tá? E assim, gente, eu busquei isso também em livros, em congressos, em cursos nacionais, internacionais, fiz curso até em Harvard também, mas a resposta não veio daí. A resposta veio de uma mistura, né? Da residência, do estudo e principalmente da vivência. E aí eu percebi esses padrões de apresentação e criei passo a passo para atender esses pacientes. E esse passo a passo eu reuni em um método chamado método DEC, que é o método Domine as Emergências Cardiológicas. E eu comecei a usar esse método nos meus alunos. E assim, comecei a usar esse método comigo e eu consegui exatamente o que aquele plantonista que eu tanto admirei fazia, reconhecer rapidamente uma situação de emergência cardiológica. Teve um dia que eu estava já como residente de cardio intensiva, por exemplo, nesse dia que aconteceu. E aí a enfermeira me chamou: doutora, o paciente está fazendo fibrilação atrial ali, liga a meldarona? Não, deixa eu olhar o paciente. Bom, aí fui correndo ali. Naquele dia eu tinha ido de salto. Logo no dia que a gente vai de salto, é o dia que você entra no centro cirúrgico, é o dia que você faz procedimento porque o R2 não conseguiu. E esse dia eu fui correndo, porque estava na visita, eu não queria que eles perdessem a visita. Fui correndo ver o paciente lá com meu saltinho. Tac, 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 tac. Cheguei lá, olhei pro paciente e disse: traz o carrinho que eu vou cardioverter. Por quê? Era um paciente que eu já conhecia, era um primeiro PO de cirurgia de troca valvar. E o paciente estava com a frequência, eu já tinha visto o paciente naquele dia. Eu supervisionava todos os residentes, né? Eu estava na residência de cardio intensiva, né? Que é após a residência de cardio. Então eu já conhecia aquele paciente. Eu sabia que a frequência dele era de 90 e sabia que ele tinha uma pressão normal. E ele estava com uma PAI, uma pressão arterial invasiva. Então na hora que eu entrei, eu vi que era um flutter, identifiquei rapidamente, né? Mas assim, você não precisa saber identificar que é um flutter, né? Você só precisa saber identificar que é um ataque à arritmia. Eu vi que era um flutter, vi que estava com uma frequência muito alta e a PA do paciente despencou. Então eu já tinha uma das perguntas que eu tinha, uma das perguntas que você precisa fazer, já estava ali com a resposta. Olhei para o monitor procurando já essa pergunta. Caiu a PA? E caiu. Então, é um critério de instabilidade. Como outros, né, gente? Como sinais de insuficiência cardíaca aguda, como alteração aguda do estado mental, tá? Como dor torácica isquêmica, que foi o caso lá do outro paciente, certo? Então, você precisa saber fazer as perguntas certas. Pô, estou numa situação de taquiarritmia. Qual é o passo a passo que eu vou seguir? Taquiarritmia, precisa saber que é um flutter, uma FA, uma arritmia de Glavardin? Não. Precisa saber que é uma taquicardia não sinusal, é a primeira pergunta. Tá, foi um ataque cardíaco não sinusal, é um ataque arritmia. E agora? Essa taquiarritmia está causando instabilidade? Ou seja, o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca aguda, hipotensão ou outros sinais de choque, tem dor torácica isquêmica, né? Esse paciente tem alteração aguda do estado mental. Se sim, e só precisa de um, já vai para conduta imediata. Não precisa dos outros. Você vai dar o suporte e conduta imediata, cardioversão. Pronto, imediatamente. Não demorou um segundo para eu dar esse diagnóstico. Então, sim, hoje eu domino as emergências cardiológicas. E aí você pode dizer: ah, Raíra, mas é porque tu fez residência de cardio intensiva, mestrado, tá no Dante Pazanese, que é o hospital de referência na América Latina para cardiologia. Por isso também. Mas não significa que você precisa passar tudo isso para dominar as emergências cardiológicas. Não, não. Porque, como eu estou te dizendo, eu criei esse método. Um passo a passo que é replicável. Comecei a aplicar nos alunos que eu ensino, né, nos cursos práticos que eu faço, né, que eu dou cursos práticos em emergências cardiológicas, em terapia intensiva, até mesmo da pós-graduação de medicina da SUNAB. E esses alunos, eles pegam rapidamente e também aprendem. E eu ensino isso para os meus mentorandos. E agora eu vou compartilhar isso com vocês que estão aqui, desde o aquecimento até a própria imersão. Então, o aquecimento aqui, eu vou preparar o terreno. Vou te mostrar, por exemplo, na aula de hoje, que também é possível para você. Você pode dizer: ah, não, Raíra, a emergência não é para mim. Gente, não existe isso, tá? É treinável. Você pode me dizer, eu escuto muito: Raíra, eu não tenho esse raciocínio ágil, rápido que você tem. Emergência não é para mim. Eu não consigo atender o paciente em emergência, eu travo na hora. Gente,
tenho uma boa notícia. Isso é treinável, tá? Treinável. E rapidamente você consegue chegar nisso, sim. Basta usar a metodologia correta. E eu criei essa metodologia, então estou oferecendo aqui para vocês, tá bom? Então, o grande objetivo da aula de hoje é vocês me conhecerem um pouquinho, saber quem é essa que está falando aqui comigo sobre emergências cardiológicas. Então, já estou aqui apresentada, contei a minha trajetória. E o segundo e grande objetivo dessa aula de hoje é você entender que você também pode. Que você também pode e que você precisa. Porque eu escuto gente falando assim, eu não preciso saber atender emergência cardiológica. Oi? Se você é médico e atua como médico, desculpa, você precisa sim. Na verdade, não precisa nem você estar atuando como médico na missa, no aeroporto, no avião, né? Numa viagem, um paciente pode passar mal e você pode precisar atender esse paciente, tá? Então, sim, você precisa saber disso, tá bom? Então, se você é médico, atua como médico, em algum momento você vai atender um quadro de insuficiência cardíaca, de infarto, de arritmia, tá? Precisa saber. Primeiro ponto que a gente está afastando. Segundo ponto, sim, emergências também são para você. Você só precisa ter um passo a passo a seguir e ter onde praticar. Então vem comigo que nesse aquecimento e principalmente, gente, principalmente na imersão, vocês vão ver esse método DEC, vão ver que realmente é possível dar esse passo definitivo para dominar de vez as emergências cardiológicas e adquirir mais segurança no seu plantão. Raíra, o que é mais segurança no meu plantão? O que isso é importante? Gente, isso é tudo, né? Imagina você sair de casa para dar um plantão, que você precisa dar plantão, você se formou em medicina, mas você está com medo de chegar uma TV instável porque você não sabe cardioverter, ou você não sabe identificar que tem que cardioverter, ou então você não sabe usar um marca-passo transcutâneo para um paciente com bradicardia instável. Você não sabe trombolizar um paciente com infarto, não sabe classificar o perfil hemodinâmico de uma insuficiência cardíaca, perfil B, perfil C, perfil L, não sabe o que fazer. Gente, isso é muito angustiante, né? Então essa angústia vai sair quando você se preparar o suficiente para o plantão. Em situações de emergências cardiológicas, não te dão uma segunda chance. Você tem minutos, quiçá segundos, para resolver aquilo ali. Tem que ser direto, você tem que saber a pergunta certa a fazer. E é isso que a gente vai praticar aqui. Tanto no aquecimento quanto na imersão, tá? E você precisa realmente, antes da situação, você já tem que ter familiaridade com isso, tá? Então, sim, é possível para você também, tá? E eu estou aqui para compartilhar esse método que eu criei com vocês. Esse método foi feito para médicos como você. Médicos que não são cardiologistas, não, que não são cardiointensivistas como eu, mas que querem dominar rapidamente as emergências cardiológicas para ter segurança no seu plantão. Para saber que fez o melhor pelo seu paciente. Saber que não deixou passar a chance de salvar aquela vida, tá? Então, hoje é só a aula número 1, tá? Aqui o objetivo é você conheça um pouquinho mais sobre mim, né? E aí você vê essa trajetória e principalmente você saber que você também pode. E sem precisar passar por todos esses anos, tá? De formação. Eu estou completando aqui 7 anos de formada, tá, galera? Deixa eu ver aqui os comentários que eu estava falando, me empolguei e vi que tiveram uns comentários aqui. Marcelo, amo as explicações, melhor cardiologista. Obrigada. Diego, essas lives me deixam tranquilo para os primeiros plantões da vida. Que bom, Diego, esse é meu objetivo. Que você e todos os nossos ouvintes, eu diria, mais participantes, né, aqui do canal, dominem as emergências cardiológicas e tenham mais segurança para o plantão, mais tranquilidade mesmo, tá? Boa noite, Diego Souza, Belém do Pará, interno do último período de medicina. Muito bem, Diego. Muito bem, galerinha. E aí, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de emergências cardiológicas, o que vocês acham que é mais complexo, que é mais difícil em situações de emergências cardiológicas? Emergência cardiológica é muito amplo, né? Então vou falar um pouquinho. O que é mais difícil em emergência cardiológica? Me contem aí. Qual é a maior dificuldade? O que vocês acham que tem a maior complexidade? É interpretar um eletrocardiograma? É conduzir uma arritmia instável? Seja ela ataque arritmia ou bradiarritmia? Ou seria, por exemplo, conduzir um paciente com infarto agudo do miocárdio? Seja as doses do AS, clopidogrel, encaminhar para hemodinâmica, trombolizar, identificar um choque cardiogênico? Será que seria isso? Ou para vocês é mais complicado uma insuficiência cardíaca no pronto-socorro? Ou mesmo emergências hipertensivas, crises hipertensivas, parada cardiorrespiratória, diluição de drogas vasoativas. O que disso aqui que eu falei é mais complicado? O que vocês acham que é o mais difícil,
o mais complicado. Como vocês viram, a gente vai abordar esses assuntos na nossa imersão, no aquecimento e na imersão também. Mas eu gostaria de saber de vocês, que aí eu fico sabendo se eu tenho que aprofundar um pouquinho mais, ou eu passo mais rápido por aquele tópico para já chegar no outro. Se vocês me derem esse feedback, eu faço algo até mais personalizado. Por quê? Meu objetivo aqui é que você também domine as emergências cardiológicas e tenha segurança no seu plantão, tá bom? Então me contem aí dessas situações que eu falei, ou outras mesmo. Qual que vocês acham que é mais desafiador na prática? Tá você ali sozinho no plantão, você e Deus. O que é mais desafiador? Me contem aí. Quero saber de vocês, hein? E, só recapitulando, emergência é para todo mundo. Primeiro, porque você como médico, precisa saber atender situações de emergências cardiológicas. E segundo, porque é possível para todo mundo, sim. É treinável. Gente, raciocínio clínico rápido é treinável. Porque se você souber as perguntas corretas, você vai direto nela. Você vai buscar direto esse sinal clínico de gravidade. Tá bom? Rogério, ô doutora, tudo é difícil para quem não sabe. Concordo, mas assim, o que é mais difícil? Sei lá, o que é mais frequente, que dá mais dúvida na prática clínica? Me contem aí, tá? Gente, então, fiquem comigo no aquecimento para a gente preparar o terreno e principalmente na imersão. Não deixem de se inscrever na imersão. Eu e minha equipe preparamos com muito carinho, baseado nas principais dúvidas da prática clínica. Eu vou trazer na imersão, gente, o que é mais comum e o que é mais grave. É aquilo que você precisa saber para o seu plantão e de maneira prática. Ou seja, eu vou trazer o método DEC de graça aqui para vocês, tá bom? Então se inscrevam na imersão, encaminhem para os colegas médicos, vão difundir esse conhecimento. Façam parte, venham fazer parte desse meu sonho. Sonhem aqui junto comigo. Sabe qual é o meu sonho? Que não só você, mas todos os médicos do Brasil que queiram dominar emergências cardiológicas possam chegar lá. Eu quero que chegue no maior número de pessoas possíveis, porque esse atendimento, gente, em emergência cardiológica, quem faz a maior diferença é você que primeiro atende o paciente. E não eu, que sou subespecialista, estou na UTI, especializada e referência em cardiologia, e vou receber o paciente 48 horas depois. Ah, Ira, não acredita? Vou te contar. Por exemplo, infarto. Isso aqui é uma coisa mais comum que infarto. É a doença que mais mata no mundo, né? Doenças cardiovasculares, Brasil e mundo. Se o paciente chega infartando e não é reconhecido um sinal de gravidade, você passou por cima de um supra de ST, vamos supor que não reconheceu o supra de ST, ou tinha algum outro sinal de gravidade que não foi reconhecido. Esse paciente evolui com choque cardiogênico. Gente, um infarto com supra de ST não reperfundido que evolui com choque cardiogênico tem 85 a 90% de chance de mortalidade. Aí esse paciente chega para mim 24, 48 horas depois, eu vou fazer tudo por ele. Vou abrir a artéria dele, vou botar um stent, vou colocar dobutamina, noradrenalina, vou passar um balão intraórtico, entubar, vou fazer tudo. Mas eu tô lutando contra uma baixíssima chance de sobrevivência. O cara tem 90% de chance de morrer. Entendeu? Quando ele chegou lá, no primeiro atendimento, ele tinha muito maior chance de sobrevivência. Ele tinha chance de abrir essa artéria rapidamente, não ficar com sequela no coração, não, né, caso ele vá de alta algum dia, não evoluir com choque cardiogênico, não evoluir para óbito. Então, quem primeiro atende o paciente é quem faz a maior diferença. É por isso que eu estou aqui falando isso para vocês. Porque todo médico tem a condição de dar o melhor atendimento para o seu paciente, independente de estar lá no hospital de referência como eu, ou estar em uma UPA, um PS mais simples, independente de ser subespecialista como eu, ou ser médico generalista. Se você souber o que fazer e como fazer, você salva essa vida. E esse paciente não evolui com choque cardiogênico, com 90% de chance de morrer nessa internação. Se ele não morre nos primeiros dias, esse paciente fica um mês internado fazendo múltiplas infecções, faz traqueostomia porque ele não sai do tubo e morre no final de um mês. Mas vamos supor que ele sobreviva a tudo isso. Ele vai para casa com 30% de fração de ejeção e ele tem 2 anos de vida pela frente, ou 3. Um cara de 50 anos quer viver até 80, você tirou 30 anos de vida dele, se ele sobreviver. Então, gente, isso é um assassinato, né? A gente precisa saber reconhecer sinais de gravidade no eletro, no quadro clínico do paciente. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu sei que a faculdade não nos dá tudo, principalmente esse treinamento prático em emergências cardiológicas. E eu tô aqui falando da doença que mais mata no mundo e que é super comum no pronto-socorro. Eu não tô falando de nada que é muito raro, eu tô falando aqui, gente, do que vai chegar para você com certeza. E você vai ter que saber o que fazer, tá? Então esse é meu objetivo aqui. Compartilha desse objetivo comigo. Quero que você aprenda a conduzir esses pacientes igual a subespecialista em um hospital de referência iria conduzir.
Eu quero que você salve essas vidas e ajude seus amigos também a adquirirem esse conhecimento. Então encaminhe essa aula e as próximas para todos os colegas médicos, todos os médicos que você conhece. Vamos juntos mudar essa realidade do Brasil, de que dependendo de onde o paciente vai, o atendimento é de uma forma ou de outra, né? Vamos todos aí fazer essa corrente, encaminhar essa aula para outros médicos, para que todo mundo possa saber como atender emergências cardiológicas de forma correta, certo? Eu vi aqui que o Diego deixou um comentário. Interpretar de forma rápida e assertiva o eletrocardiograma. Muito bem, Diego. Eu vejo que o eletrocardiograma é uma grande dúvida dos colegas médicos e a gente vai abordar isso sim na imersão. Então não deixa de se inscrever. Beleza? Combinado? A galerinha tá meio tímida hoje. Então teve aqui o eletro, teve de tudo um pouco, né? As principais dúvidas. O que mais, galera? Quais são as principais dúvidas aí em emergências cardiológicas? Me contem, porque assim eu vou poder ajudar melhor vocês. Gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Agora eu vou dar algumas dicas finais, tá? Primeiro, vou falar do que não fazer. Raíra, o que eu não devo fazer? Você não deve chegar no seu plantão sem estar preparado antes. Então, não dá para você chegar no plantão sem saber reconhecer as diversas emergências cardiológicas, cardiovasculares. E vamos ver, deixar para a hora, vamos ver se vai dar certo. Não dá, gente, você tem que se preparar. Você tem que saber justamente pesquisar esses sinais clínicos que eu falei para você, saber as perguntas corretas a fazer diante do caso, para chegar no diagnóstico sindrômico, entrar com tratamento que vai salvar a vida do seu paciente, certo? Então, não é para ir para o plantão sem se preparar antes, sem ter um mapa mental antes, ter praticado antes, porque quando você estiver diante da emergência cardiológica, você tem que saber o que fazer. Como o exemplo que eu dei da taquiarritmia instável, você já tem que saber o que procurar, encontrou, já sabe a resposta e o tratamento. Então, vi um ataque à arritmia, vou procurar um sinal de instabilidade. Opa, encontrei um, não precisa nem eu procurar os outros. Já tem um, já tem indicação de cardioversão elétrica sincronizada. Vou fazer isso imediatamente, tá? Então, saber as perguntas certas a serem feitas. O que eu não devo fazer, não devo ir sem me preparar. Logo, o que eu devo fazer, eu devo me preparar antes. Então, eu tenho que saber quais as principais emergências cardiovasculares que podem chegar no meu plantão. Eu tenho que saber o que pesquisar em cada uma delas. Por exemplo, o paciente chega com dor torácica. O que eu vou procurar nesse paciente, se eu estiver pensando em síndrome coronariana aguda? A anamnese, gente, na anamnese você define síndrome coronariana aguda. Não é no exame físico, no eletro, na troponina, no raio-x, nada disso. Porque se fosse, não precisava a gente fazer anamnese, né? Paciente com troponina normal e eletro normal dava para liberar, e não é assim. Então, na anamnese, você vai definir síndrome coronariana aguda. Como, Raíra? Você vai ver se o paciente tem fatores de risco para doença cardiovascular e se esse paciente tem uma história clínica que te convence que ele tem isquemia. Isso vai além da dor típica, tá, gente? Mas a gente tem aula para falar sobre isso. Então, você viu esses dois? Ele tem fatores de risco para doença cardiovascular e ele tem uma dor que me convence que é de isquemia, um desconforto torácico que me convence que ele está com isquemia aguda. Game over. Esse paciente tem síndrome coronariana aguda. Independente de qualquer outra coisa, aqui na anamnese eu já decidi internar ele. Então eu tenho que saber o que perguntar. Eu não vou ficar vendo cartão vacinal, se morava em casa de type. Não, eu tenho que saber o que pesquisar. E aí você vai seguindo o passo a passo da dor torácica. Então, esse conhecimento é importante. Você precisa ter esse conhecimento antes de ir para o campo de batalha, de ir para o seu plantão, certo? Então, uma dica para você aplicar hoje já no seu plantão. Raíra, eu estou no plantão amanhã. O que eu já posso fazer de diferente no meu plantão? Comece pensando o pior. Nossa, Raíra, que pessimista. Não é pessimista, não. É a melhor forma de você atender esse paciente. Chegou um paciente com dor torácica, pensa no pior. Será que ele tem alguma causa fatal de dor torácica? Aí você vai procurando e descartando. Não tem nenhuma das causas fatais. Ufa! Agora eu vou com mais tranquilidade pesquisar qual que é a causa da dor torácica desse paciente. Por exemplo, imagina se você começa pensando em causas não fatais e o paciente tem uma causa fatal. Aí você perde tempo, entendeu? Então é melhor pensar assim. Primeiro, você tem que descartar o que é mais grave. Então, paciente com dor torácica na sala de emergência, vou pensar em síndrome coronariana aguda, dissecção aguda de aorta, TEP, pneumotórax, laceração de esôfago, então por aí vai, certo? Tem que pensar no pior. Não foi o pior, ótimo, você vai mais tranquilo investigar a causa da queixa do paciente. Certo, galerinha? Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Deixo novamente o convite, se inscrevam na imersão, domine as emergências cardiológicas.
Eu e minha equipe preparamos com muito carinho esse evento. Eu quero que todo médico, é online e gratuito, tá, gente? Eu quero que todo médico que tem esse interesse em dominar emergências cardiológicas para ter segurança no seu plantão possa realmente atingir isso, tá? Então vamos compartilhar com os colegas, chama os colegas para se inscreverem também. É um super evento que foi feito baseado nas principais dúvidas de vocês. Eu vou trazer o que é mais comum e o que é mais grave da prática clínica. Aquela situação que você precisa saber manejar. Beleza? E vou trazer conhecimentos práticos para você já aplicar no seu plantão do dia seguinte. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Opa, doutora Cláudia, o YouTube tá com a imagem mais ou menos, tá bom. Vamos consertar isso aí. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada, tá? Pela presença de todos. E seguimos, porque hoje é só o primeiro dia. Hoje é só o começo, a primeira aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Todos os dias teremos aulas. Confiram a programação, tá? E estejam aqui comigo, porque vou levar vocês ao completo domínio das emergências cardiológicas e assim vocês terão mais segurança no seu plantão. Beleza? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente tem outra aula do aquecimento, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau e até amanhã. Doutora Cláudia, estarei a semana toda com você, então vamos lá e convido os colegas médicos, tá? Vamos compartilhar aqui esse conhecimento que salva vidas, tá bom? Até amanhã, galerinha. Beijos, fiquem com Deus.